Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Desculpe, meu livro caiu. Hoje, dia 27 de outubro de 2022, quinta-feira, e nós estamos reunidos aqui nessa noite para realizarmos mais uma palestra pública. E nas noites de quinta-feira, nós estudamos esse livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o nosso tema está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, né? Item 1 até o item 4, item 5, né, Denise? De 1 a 5. Nosso estudo de hoje, que trata do poder da fé. Então, o livrinho caiu aqui no chão. O poder da fé. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, e hoje quem vai fazer o nosso estudo é a Denise, né? Denise Fernandes, que é vice-presidente da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, hoje, dia 27 de outubro de 2022, antes dela realizar a palestra, nós vamos fazer uma leitura, uma pequena leitura desse livro, Dia a Dia com Chico Xavier e Emmanuel. É psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E eu peguei aqui a lição 98, que tem o seguinte título, que diz assim: a vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Então, nesse momento em que estamos aqui reunidos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao Senhor da vida a oportunidade que Ele nos concede de aqui nos reunirmos para mais nessa noite estudar o Evangelho, refletir sobre esses conceitos tão importantes que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que os amigos espirituais inspirem a nossa irmã Denise para que ela possa trazer essa reflexão tão importante para todos nós. Agradecemos imensamente a presença dos amigos aqui, espirituais, encarnados, e que todos nós, unidos em pensamentos, possamos aproveitar essa oportunidade, colocando em prática tudo aquilo que o Evangelho nos traz. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a Denise, que vai tratar sobre o poder da fé. Denise, você tem a palavra até 19h30. Que Deus te abençoe e abençoe todos nós. Obrigado, Rose. Boa noite a todos. Eu fiz ao contrário. Então, vamos lá. Eu vou transmitir aqui uma apresentação para a gente iniciar o estudo da noite de hoje, tá? Pronto. Tem um probleminha aqui entre a cadeira e o tablet, mas vamos resolver.
assim tá melhor. Bom, como a Rose nos diz, o estudo da noite de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, tá? Poder da fé. Os itens a serem estudados serão de 1 a 5. Então, vamos lá. Poder da fé. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse relato está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Olha o grãozinho de mostarda aí. Imagine a fé do tamanho desse grão, fazendo todos os prodígios que Jesus fazia. E faz ainda, né? Fé. O que é fé? Do latim, fides, fidelidade, no sentido religioso. E do grego, piste, fidelidade sem prova. Então, essa aí é a origem da palavra fé e o significado que tinha naquele momento e nessas línguas que a gente sabe que eram faladas naquela época. Bom, ao lermos o item 1, poder da fé, Jesus fala das montanhas, né? Se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a essas montanhas que saiam daí para ali. Mas que montanhas são essas a que Jesus se refere? Aqui no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu extraí um texto, um trechinho, para a gente ver para a gente ouvir e tentar entender da melhor forma possível o que Kardec nos diz sobre essas montanhas. Aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências. Em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são
outras tantas montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Essa questão da fé, é feita a pergunta, a questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Do livro O Consolador. Então, quem responde a isso é Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Não é simplesmente acreditar. Não é essa fé que a gente aprende nas religiões, né, onde a gente transita ou já transitou. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É mais do que apenas uma racionalidade. É mais do que apenas uma convenção. Mais do que uma crença. É a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É essa definição que Emmanuel nos traz nessa lição. Porque os valores da razão são tocados pela luz do sentimento. É o que você sente. É a razão com sentimento. É aquela certeza. Se a nossa fé está limitada à crença, o que acontece? Ou se é uma luminosa certeza em Deus, quem é que sabe? É cada um de nós. E ele diz, eu creio. Não diz mais eu creio. Ele diz, eu sei. Porque eu crer é crer olhando o aspecto religioso. Acreditar, nós acreditamos, nós cremos em várias coisas, né? Mas em Deus, não. Você não diz mais eu creio. Você diz eu sei. Essa fé não pode estagnar, continua Emmanuel, em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Essa fé do eu sei trabalha sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, ela não pode parar, porque a fé é uma sementinha.
plantada dentro do nosso coração. Essa sementinha que se transformará em uma árvore frondosa. Essa sementinha que cada um de nós traz dentro de si. Há quanto tempo ela vai ficar ali parada? Depende de cada um de nós. Porque se essa semente for plantada naquele terreno pedregoso, aquele terreno espinhento, o que acontece com ela? Ela seca? Ela se cresta? Mas a sementinha está lá dentro dos nossos corações. Então, que esforço faremos para que nossos corações sejam aquela terra fértil? Precisa de esforço, precisa de trabalho, precisa da responsabilidade e muitas vezes precisa da dor. Traduzindo a certeza, ainda em Emmanuel, na assistência de Deus, que ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Porque você, com aquela fé robusta, com aquela fé sentida, aquela fé que você tem certeza que Deus está no amparo, precisa de humildade. E é onde aprendemos, com quem aprendemos a ter humildade. Lembra-se do Getsemane, onde Jesus se recolhe para a prece e fala o quê? Ao Senhor. Senhor, faça-se a tua vontade. Então, é com essa disposição, com essa fé, com essa confiança, que mesmo que tivermos que passar por tormentosos caminhos, por situações, por épocas tais como as que passamos no momento, na atualidade, a nossa fé tem que ser essa fé de acreditar, de crer, de sentir, de confiar. A confiança em Deus. Seja qual rumo tomar a decisão que for positiva ou negativa, dependendo da nossa visão. Se para você será negativa, pode contar que para muitos é positivo. Se para você é positivo, para muitos também serão negativos. Mas o que importa? O que importa é a maneira com que você passará por essas lutas, por essas turbulências. Se você realmente crê, você confia, com sentimento, seja o que for, você vai passar bem. Porque você tem a certeza que, como nos foi dito várias vezes, tudo passará. E se a morte física nos levar ao retorno à pátria espiritual, aquela experiência nos trará
ainda mais luzes, fé e confiança de que tudo que se passou é o que precisava ser passado, sendo bem passado, né? Sendo bem vivido, sendo aceito, e essa confiança no Senhor nos faz sentir com muito menos intensidade todos esses baques, essas agruras da nossa existência corpórea. Com certeza estaremos bem melhores do que estamos agora. Quando Emmanuel diz que a fé legítima está associada à humildade, quando no Consolador, né, na questão 354, a gente quer saber, né, por que a fé legítima está associada à humildade. E Kardec, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel diz porque ele estuda, né, estudou e repete as palavras de Kardec, que já havia falado. Se eu disser alguma coisa, falou para Chico, né? Alguma coisa que difere de Kardec, fique com Kardec. Então, vamos lá. No item 4, Kardec nos diz que é preciso evitar confundir a fé com a presunção, porque a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca a sua confiança mais em Deus do que em si próprio, em si mesmo, porque sabe que é um simples instrumento da vontade divina, que ele nada pode sem Deus. Então, aquele que possui a verdadeira fé sabe que ele nada pode sem Deus. Essa é a razão por que os bons espíritos vêm em sua ajuda. Então, na hora da dificuldade, se você tem a fé verdadeira, sabe que a vontade do Senhor será feita e você tem confiança nele, os bons espíritos sempre vêm em sua ajuda. Então, em qualquer situação que você esteja, se você confia em nosso Pai, sabendo que todos os reveses de nossa vida serão para nos melhorarmos, e até aqueles que não têm essa fé assim tão, mas acreditam que o Senhor é o Pai, que não nos deixará nunca sós. Aqueles que acreditam na existência da vida após a morte física, consegue com mais facilidade, né? A gente já sabe que a gente já passou por esse período. E a Rose já falou na aula anterior até. Aquele que tem 5 minutos não pode dizer que não sabia. 5 minutos de evangelho. Mas com a confiança no Senhor, com a fé, a gente consegue
superar as nossas dificuldades, tirar as nossas montanhas daqui e transportá-las para ali. Como se explica a ação magnética da fé? No item 5, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos explica que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido cósmico universal. O agente universal modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo porque aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode apenas, pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros que antigamente eram considerados como prodígios. Nosso Mestre Jesus já nos disse, se tendes fé, já nos disse, vós podereis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então, o que ele quis nos dizer? O que ele estava trazendo para a gente? Que pela nossa fé, pela força da nossa vontade dirigida para o bem, podemos operar esses estranhos fenômenos de cura que ele operava naquela época. Nós sabemos que temos em vários centros espíritas esse trabalho de cura pelos passos, de cura pela força da vontade e da fé, que é essa certeza que o Senhor irá nos ajudar, irá nos curar. Muitos daqueles que não frequentam centros espíritas, mas que frequentam uma instituição religiosa que lhes auxilia nessa construção da fé, né? Auxilia você a cuidar dessa plantinha, dessa sementinha, para que ela cresça. Muitos desses nossos irmãos, ou mesmo aqueles sem religião, mas que acreditam na força e têm a vontade, conseguem fazer prodígios. Nós sabemos de muitos casos de pessoas desenganadas pelos médicos, pela ciência, que se utilizam dessa força, desse magnetismo, porque esse magnetismo bem usado, e ele fala aqui, dirigido para o bem, opera esses fenômenos que são a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé. Como devemos proceder para conquistar a fé? Aí, como a gente deve proceder? Porque a conquista da fé é uma conquista individual. Cada um de nós, de acordo com a sua vontade, com a sua fé, com a sua confiança, vai desenvolvendo aos poucos. E não falamos que, né, é uma sementinha? Se Deus é o Criador, é a inteligência suprema, e nos criou, simples e ignorantes, mas nos criou a sua imagem e semelhança,
essa luzinha, essa sementinha de Deus dentro de nós. O que devemos fazer? Cuidar dessa semente, para que ela cresça. Então, a nossa fé vai crescendo aos poucos, com uma planta que se desenvolve. Então, nós vamos desenvolvendo essa fé robusta. Então, no início, a plantinha é frágil. Acontecem muitas coisas, ela precisa ser protegida. Depois a fé vai se tornando mais forte, vai robustecendo, vai crescendo. Aí a questão aqui, como é que a gente faz? O que a gente faz? Como a gente procede para conquistar essa fé? Essa fé não é ensinada, como a gente já falou anteriormente. Você pode frequentar vários locais em que é ensinada a crença religiosa. Então, o que nos é ensinada é a crença, a escola religiosa. Mas a fé, sendo uma certeza, ela é do sentimento íntimo. Então, se cada um de nós tem dentro de si essa sementinha, essa certeza, a certeza da existência de Deus em seu íntimo, com que essa fé cresça. Ela, sendo uma certeza desse sentimento íntimo, você tem em seu íntimo essa certeza da existência de Deus e da relação de Deus conosco. Então, a gente necessita também, para desenvolver essa fé, né? Porque essa fé é um processo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que essa fé nos desenvolve, nós vamos desenvolvendo a fé. É isso aí mesmo. A fé é um processo de desenvolvimento que nós vamos desenvolvendo a fé em nós ao mesmo tempo que nos desenvolvemos na fé. No livro Emmanuel que nos trouxe, no capítulo 40, Vinha de Luz, deixa eu passar aqui, depois a gente volta. Peraí. Emmanuel nos traz o seguinte: Vinha de Luz, trazida a nós pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso amigo Emmanuel. A lição 40, fé, nos diz assim. Primeiro ele inicia com o relato de Marcos, do evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 19. Esse capítulo 4, versículo 19, é aquele em que, após a parábola do semeador, que Jesus conta à multidão, ele, ao a multidão se espargir, né, ele separadamente com os seus 12 discípulos, ele explica melhor a eles a parábola. Tá? E esse pedacinho que Emmanuel usa do evangelista Marcos é exatamente após esse momento, tá? E ele diz assim para os seus discípulos:
mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. E Emmanuel inicia assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. É o que eu falei anteriormente. Você tem que cuidar da plantinha, né? A semente vai se desenvolvendo, você tem que cuidar. Tampa o vento, para o vento não quebrar. Põe uma sombrinha quando o sol está muito quente. Rega. Deixa pegar o sol de manhã cedinho. São os cuidados. Então, qualquer planta útil precisa de atenção no seu desenvolvimento, para ela poder crescer. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, tem que estaquear para que ela cresça reta. Colocar adubo, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante, diz Emmanuel, não é serviço de menor esforço. Para a gente conquistar essa crença edificante, a gente precisa fazer esforço, muita força de vontade, não é? A árvore não cresce miraculosamente. Não cresce miraculosamente em nosso coração. E acrescenta que a conquista da crença edificante exige um esforço, nos diz Emmanuel. Pois a fé não é dada, a fé não é transmitida. Eu não posso. Carmen, você está precisando de um pouquinho de fé? Peraí que eu te dar um pouco. Posso transmitir para você um pouco de fé, Carmen, que eu estou achando que tua fé está muito fraquinha? Não, né? A fé é conquistada por nós mesmos, por cada um de nós. Essa conquista da crença edificante, né? Ele não diz da crença crer em qualquer coisa, ele diz da crença edificante. A gente precisa de esforço, precisa cuidar, como cuida da planta. A maioria das coisas, continua Emmanuel, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Como se Deus fosse injusto, né? Porque ele vai privilegiar uns e não a outros. Mas a maioria das pessoas pensa assim. Isso, contudo, é um equívoco de lamentável consequências. Sendo assim, a pessoa crê que Deus seja injusto. Favorece a vizinha, mas não me favorece. Né? A sublime virtude, vamos lá, a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário em si mesmo. Então, para a gente construir a nossa fé robusta, né? Essa fé de confiança em nosso Pai, é assim, uma construção que precisa de
engenheiro, precisa de um arquiteto, precisa de um operário. Mas todos eles somos nós mesmos. É esse esforço que a gente precisa ter. Porque ninguém empresta fé a ninguém. Ninguém doa fé a ninguém. Ninguém constrói pelo outro. Cada um que faz a sua construção. Cada um é que cuida da sua plantinha, da sua semente. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos, ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, aqui no Evangelho, a gente estudou, no capítulo 19, aqui no item 5, e passei a página. Não. Ele diz assim. É no item 2. Peraí, gente, que eu tô meio... Fui procurar. Não coloquei ali, fui procurar. Que as montanhas, é das montanhas. Olha aí. As excessivas ansiedades terrestres são as nossas montanhas. Esses enganos, as ambições inferiores, esses vermes e malfeitores que atacam a nossa obra da fé, são as nossas montanhas, as nossas dificuldades, as resistências. Ele diz no item 2, a má vontade, né? Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a gente sabe disso tudo, né? A cegueira do fanatismo, essas paixões orgulhosas. São os vermes e os malfeitores atacando a obra da nossa fé. E a gente falou, a gente estudou e repetimos aqui o que Emmanuel nos trouxe, exatamente nessa questão de que a lição do Evangelho é a semente viva, como ele fala. Essa semente que o nosso Pai plantou em nosso coração é uma semente viva. Ela pulsa, esperando os construtores dessa fé, que somos nós mesmos. E a lição do Evangelho é semente viva porque essa semente, o Evangelho é o nosso mestre. E essa semente que está em nosso coração, a gente tem que transformar nosso coração na terra boa, uma terra fértil, né? E ele diz que o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Às vezes está meio seca, mas adubando, tratando, molhando. Então a gente vai construindo essa fé. É imprescindível tratar a planta divina com a desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. É claro que Emmanuel ia falar sobre o instinto enérgico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Há muitos perigos sutis contra ela. Quais sejam os tóxicos? Olha só, ele fala sobre perigos sutis. Os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um.
Então, eu vou voltar aqui na última questão que a gente viu antes de Emmanuel. Como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos. A nossa sementinha viva, o nosso Evangelho, o nosso Mestre, seguindo os passos do nosso Mestre. E Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 5, Instruções dos Espíritos, cujo título é A Vinda do Espírito de Verdade, ele diz assim, no item 5, eu também extraí um pedacinho só, porque é muito importante. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, o Espírito de Verdade nos anima a estudarmos o Evangelho, viver o Evangelho. Todos esses espíritos que vieram a ter com Kardec, nos trazendo esse consolador que Jesus nos prometeu. Junto a toda a vida do nosso mestre, né? Essa vinda até nós, nos auxilia a construir essa fé. Porque, como ele nos disse várias vezes, se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, a gente iria transportar as nossas montanhas. Então, acreditemos nisso, tenhamos fé no nosso Mestre Jesus, tenhamos fé no nosso Pai Celestial, que quer nos ver chegar aos seus braços. Obrigada pela oportunidade. Eu sou assim meio reclamona, vamos dizer assim, né? Como diz o meu neto. Primeiro eu reclamo, mas depois eu faço. Eu agradeço ao nosso Mestre Jesus, aos nossos espíritos protetores, né? O meu espírito protetor que me auxiliou muito no estudo. Então, que nossa fé possa se robustecer, que nossa fé possa ser bem cultivada, para que ela mesma nos auxilie a crescer, como espíritos imortais que somos. Obrigada pela atenção, gente. Terminei no horário certo, hein, Rose? Consegui. Ai, graças a Deus. Agradecemos a Denise pela sua exposição, pelas suas reflexões, que todos nós vamos aproveitar esse momento para pensar um pouco mais sobre esse poder da fé, essa fé que transporta montanhas, como disse o Mestre Jesus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela participação de todos. E para encerrarmos essa noite de hoje, de estudos, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas,
estamos mais uma vez aqui gratos pela oportunidade que nos foi dada. A lembrança, a importância que nós temos que dar para a nossa jornada, para que possamos, assim, crescer, evoluir, baseado nessa fé importante, nessa fé que, como diz o Evangelho, como disse o nosso Mestre Jesus, transporta a montanha. Fortaleça-nos, pois, Senhor, para que o verdadeiro entendimento exista, dando-nos assim serenidade, dando-nos a paz, para que possamos continuar num clima de harmonia, num clima de serenidade, num ritmo de acreditar. Muita luz, muita paz é o que lhe rogamos. E humildemente, mais uma vez lhe pedimos que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Jorge, Carmen, Menezes, Denise, Dani. Parabéns, Denise. E, ó, Tânia, é minha amiga Tânia. e essa semana foi aniversário da Denise, né? Denise fez aniversário essa semana. Que Deus te abençoe, Denise. Parabéns para você. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Rose. Eu que agradeço até amanhã. Imensamente a oportunidade. Já falei, eu reclamo um pouco, mas depois eu sou consciente das minhas responsabilidades. É preferível... Oportunidades. Isso, não pode, né? Desperdiçar a oportunidade. Uma excelente oportunidade. Boa noite, sempre. então. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite, Dani. Muito obrigada, querida, por ter Fiquem com Deus. vindo estudar conosco. Um beijo. Boa noite a Beijo, Rose. Beijo, Carmen. Beijo para todos. Beijo, Jorge.